tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus, quando vê o seu povo reunido, Ele se apressa em ir ao seu encontro. Por isso que é importante a gente rezar em comunidade. Nós desenvolvemos a nossa oração em conjunto. Porque existem certas graças que Deus nos quer dar pessoalmente, na nossa oração pessoal, em casa, na nossa intimidade com Deus, enquanto nós estudamos a Bíblia, estudamos a palavra do Senhor. Há graças que Deus nos destina para estes momentos. Há inclusive graças que Deus nos concede sem sequer nós pedirmos. Há graças que a gente não pede, que Deus nos dá. Mas também há graças que Deus só derrama no meio da comunidade. Porque Deus, Ele anseia por ver o seu povo reunido. Como um pai quer ver a família reunida, Deus quer ver o seu povo reunido. E consequentemente, quando o povo de Deus se reúne, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo com todos aqueles que estão em casa, unidos a nós em oração, porque não é essa distância que nos separa. Nós estamos juntos neste momento, unidos, realizando a mesma coisa, nós estamos vivendo em oração este momento. Quando nós fazemos isso, Deus se apressa em vir até nós e nos abençoar. Então por isso que a bênção de Deus repouse sobre você nessa tarde, caia sobre o seu coração, confirmando dentro de você todo o bom propósito de se unir a Ele. Que Deus faça você viver neste momento aquilo que são as aspirações do seu coração. Nós estamos vivendo nesse dia uma graça especial, não é? E eu acredito mesmo na especialidade desta graça. Porque todas as vezes que acontece uma coisa nova, e essa coisa é de Deus, Deus tem uma graça específica para dar a ela, não é? O que está acontecendo de especial hoje? Hoje a Canção Nova está colocando nas suas mãos e nas mãos de todos aqueles que acedem à televisão, à TV Canção Nova, à Rádio Canção Nova, à internet, os meios de comunicação dos quais a Canção Nova dispõe. Deus está colocando hoje nas suas mãos um livro que vai orientar a sua vida de oração. Porque não existe na nossa vida nada mais importante do que a oração. É a oração quem nos sustenta, é a oração que nos mantém de pé, é a oração que dá vida à nossa alma. Chega um momento da nossa vida que nós fazemos as nossas perguntas. Eu tenho certeza que você já teve dentro do seu coração muitas perguntas que você fez para Deus. E eu tenho certeza que aqui entre nós, sentados, participando aqui no Rincão do Meu Senhor, vocês em casa, acompanhando a Canção Nova, tenho certeza que dentro do seu coração ainda há muitas perguntas. Perguntas que você deseja que se tenha respostas para elas. Perguntas às quais Deus quer responder. Perguntas fundamentais para que o seu relacionamento com Deus seja saudável. Que tipo de perguntas são essas? Aquelas perguntas que doem dentro de nós. Quer um exemplo? Por que é que neste dia eu estou sofrendo? Por que é que as coisas dão erradas na minha vida? Por que eu rezo e as coisas não mudam na minha casa? Por que que eu fui vítima de todas aquelas crueldades quando eu era criança? Por que eu sofri aqueles abusos? Por que que eu vejo as pessoas felizes enquanto eu estou infeliz? Em quantos de nós essas perguntas já passaram pelo coração? Muitos de nós fizemos essas perguntas para Deus. Quer ver uma outra pergunta que se faz muito para Deus? Ou pelo menos que se faz dentro do coração: por que é que Deus não me escuta? E há muitas pessoas desanimadas da sua vida de oração porque acham que Deus não as escuta.
E talvez neste dia de hoje essa pessoa seja você. Talvez faça um tempo que você esteja desanimado da sua oração. Quando foi a última vez que você parou num cantinho e conversou com Deus realmente e rezou de verdade, teve seu momento de intimidade com Ele, de oração? Talvez tenha sido hoje, talvez foi ontem, mas talvez tenha 1 mês, 2 meses, talvez até mais. Talvez você tenha desanimado por não ter encontrado a resposta que você esperava, por não se ter sentido escutado por Deus. Porque quando a gente não se sente escutado por Deus, a gente se magoa. A gente fica magoado porque a gente acredita que Deus, ao não dar ouvidos à nossa oração, a gente acredita que Ele não nos ama. Essa é a verdade. Às vezes a gente não traduz isso em palavras, mas lá dentro de nós fica aquela coisa mexendo, e que no fundo é isso: Deus não me escutou porque não me ama, porque não está atento às minhas orações. Não, isso não é verdade. Você tem muitas perguntas dentro do seu coração, e às vezes você está buscando a resposta certa para a pergunta que você tem, mas no lugar errado. Às vezes nós queremos uma resposta imediata, de acordo com aquilo que é a nossa vontade. Mas eu lhe digo, há momentos da nossa vida em que as palavras não nos preenchem, em que as palavras não satisfazem o anseio, a fome do nosso coração. Um dia no Rio de Janeiro eu rezava por uma senhora, e essa mulher se debulhava em lágrimas, e ela dizia para mim: Márcio, parou um carro aqui na favela, que ela morava numa das favelas, colocaram meu filho dentro, e já tem meses que eu não vejo meu filho. Deus vai ou não vai trazer meu filho de volta? Eu vim aqui para a gente rezar, porque eu nem sei se meu filho está vivo. Eu nem tenho um corpo para poder chorar. Antes, se o meu filho estivesse morto, eu pelo menos soubesse onde ele está, para eu ir chorar o meu filho. Eu não sei se eu devo esperar o meu filho, ou se eu devo entregar o meu filho nas mãos de Deus, para que o Senhor o ponha no céu, porque ele está morto. Eu não sei se ele está vivo, eu não sei se ele está morto. E chorava, e me perguntava: o que é que eu devo fazer? Gente, o que é que eu vou dizer para uma mãe como essa? Que palavras! Você que é mãe, você que é pai, o que é que você ia sentir se o seu filhinho que você ama fosse enfiado dentro de um carro e sumisse no mundo aí com um marginal, que você não sabe o que fez com ele? Que dor transpassava o coração daquela mulher, dor que só quem perdeu um filho daquela maneira sabe o que é. Dor que eu vi, mas não senti, e não sabia. O que eu vou dizer para ela? Tenha calma, seu filho vai voltar? Ou não, eu acredito que seu filho morreu. Eu não tinha a resposta para esta mulher. Há momentos da nossa vida em que só Deus é a resposta, em que o consolo só Ele pode dar, em que a certeza só Ele pode colocar dentro do seu coração, como colocou dentro do coração dela. Não adiantam as palavras. Então estou dizendo a você que está buscando as respostas para a sua vida, Deus tem esta resposta. Esta resposta pode ser um milagre. Esta resposta, ela existe, mas ela precisa ser buscada em Deus. E o lugar onde você vai encontrar essa resposta é a oração. Não é outro lugar. Você não vai encontrar a resposta que você está buscando no espiritismo, no feiticeiro, no macumbeiro. Você não vai encontrar essa resposta que você está buscando no materialismo, numa vida desenfreada de trabalho e de dinheiro, porque o que você está procurando não é posse, não é ter. Você está procurando o sentido da sua vida, você está buscando a sua felicidade. A sua felicidade está escondida em Deus.
Quem fica feito um louco, correndo atrás da felicidade, vai se frustrar, vai se perder, vai se entristecer. Mas se você buscar a Deus, a felicidade te encontrará. Se você buscar a felicidade, você vai se perder. Mas se você buscar a Deus, é a felicidade quem vai te encontrar. A sua vida vai recuperar o sentido. Você vai ter a resposta que você está buscando. Mas o lugar onde Deus tem a resposta para te dar, este lugar é a oração. E por que a oração, muitas vezes a pessoa pergunta, por que a minha oração não é escutada? Primeiro você tem que saber se a sua oração está sendo feita segundo Deus. Porque, infelizmente, nós estamos num tempo em que nós ignoramos o que é a oração. O Santo Padre, o Papa, ele diz que as nossas comunidades, elas precisam se tornar verdadeiras escolas de oração. E o Papa insiste dizendo, a oração não se pode dar por suposta. Nós não podemos achar que nós sabemos rezar. Nós precisamos aprofundar a nossa vida de oração, porque a oração é um mistério de Deus. Você sabia que você pode rezar no Espírito? Sabia? Quem sabia, levanta a mão. Você pode rezar no Espírito. Agora, você sabia também que você pode rezar na carne? Muita gente não sabia. A nossa oração, ela pode ser feita no Espírito e deve ser feita no Espírito Santo, porque esta é a oração que agrada a Deus. Mas a nossa oração, por causa da impureza do nosso coração, dos nossos pecados, pode ser feita na carne. Não é uma oração eficaz, não é uma oração que atinge o céu. Por isso nós temos que entrar no coração de Deus para a gente descobrir de verdade o que é este grande tesouro da oração. Mas para isso acontecer, Deus não quer que nós sejamos adivinhos da oração, que a gente já comece hoje sabendo tudo. O que Deus quer de mim e de você é que nós comecemos hoje uma vida de oração autêntica, uma vida de oração verdadeira, aprofundada, uma oração de intimidade com o Senhor, onde nós conhecemos a Deus e somos conhecidos por Ele. Porque Deus tem uma promessa para aqueles que são seus. A Sagrada Escritura, a Bíblia que você traz com você, é uma promessa de Deus para a sua vida. E que promessa maravilhosa, gente. Às vezes nós ficamos tristes e desconsolados porque nós não buscamos o consolo onde ele precisa ser buscado. A gente busca o ombro do amigo, busca o ombro da amiga, busca o colo do amante, a gente busca seitas, a gente busca mil coisas que a gente sabe que desagrada o coração de Deus e não busca aonde é certo que nós vamos encontrar o consolo de Deus, as promessas dele, que se cumprem na nossa vida à medida que nós tomamos posse dela pela oração. Queria que você que tem a Bíblia consigo, abra agora no Salmo 90, muito conhecido, mas nós vamos tomar um trecho do Salmo 90, que em geral é menos lido. Salmo 90, versículos de 14 a 16. Salmo 90, 14 a 16. Olha o que o Senhor diz a você neste dia de hoje. É Deus falando com você, dirigindo-se a você neste momento, nessas necessidades concretas que você tem, na busca das questões, das respostas para as questões que você traz dentro do seu coração. É o Senhor que, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão, lhe diz neste momento. Salmo 90, versículo 14. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar,
eu o atenderei, na tribulação estarei com ele, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido por longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Vamos aplaudir esta palavra de Deus? Olha a delicadeza de Deus. Olha o que Ele diz a você: uma vez que você se uniu a mim, eu o livrarei. É promessa do Senhor, é Ele te dizendo, não sou eu quem te falo. Eu te anuncio o que Deus te fala. Uma vez que você se uniu a mim, uma vez que você tomou consciência de que eu sou o seu Deus, de que eu sou o seu amigo, de que eu estou ao seu lado, de que eu sou o seu companheiro, uma vez que você deixou as coisas velhas para trás, e ainda que elas estejam presentes na sua vida e te incomodem, muitas vezes você tropece nelas, mas uma vez que você se uniu a mim, eu te livrarei. É promessa do Senhor. E o protegerei, eu te protegerei, diz o Senhor, porque você conhece o meu nome. Quem aqui conhece o nome do Senhor? Levante a sua mão. Que nome é este? Ih, não fiquei convencido não. Que nome é este? Jesus é este nome. Você conhece o nome do Senhor, e Ele te diz, porque você se uniu a mim, eu livrarei você, eu protegerei você, porque você conhece o meu nome, e nos momentos de dificuldade você saberá a quem invocar. Eu serei a sua libertação, eu serei a sua proteção, eu serei a sua salvação. Isso lhe diz o Senhor. Quando me invocar, eu o atenderei. Repita comigo: quando eu invocar o Senhor, eu serei atendido, porque esta é a promessa do Senhor para mim. Se neste dia de hoje eu invocar o Senhor, Ele me atenderá. Se neste momento de agora eu invocar o Senhor, Ele me atenderá, porque eu estou unido a Ele, porque eu sou do Senhor. Diz o Senhor: quando me invocar, eu o atenderei, e na tribulação estarei com Ele. Olha, para você que está passando 1000 dificuldades, você passa dificuldades, eu passo dificuldades, nós passamos dificuldades, vós passais dificuldades, eles passam dificuldades. A dificuldade está na vida de todo mundo, ela faz parte da nossa vida e ela nos faz crescer. A tribulação, ela bate a porta de todas as pessoas, por isso o Senhor não retira a tribulação do nosso caminho, mas na tribulação Ele diz: eu estarei com você. A tribulação não vai te destruir, não vai te fazer sucumbir, porque com você está o Senhor ao seu lado. Você pode tropeçar, mas Ele vai segurar na sua mão, e se você cair, Ele te levantará, porque Deus é teu amigo, Ele não está ao teu lado para te condenar. O Senhor está com você. Escreva isso no seu coração. Não é Deus quem nos acusa, Ele é o nosso defensor. Na sua tribulação o Senhor estará com você. E veja o que Ele diz: você vai passar pela tribulação, mas eu hei de te livrar. Não é o que está escrito aí? Eu hei de te livrar, e depois da tribulação eu te cobrirei de glória. Você será favorecido por longos dias, e eu mostrarei a você a minha salvação.
Vamos aplaudir este Deus maravilhoso que coloca diante de nós esta promessa, esta palavra. Eu lhe mostrarei a minha salvação, diz Jesus. O Senhor está garantindo a você que se você estiver unido a Ele, Ele lhe dará o caminho da salvação. Mas como é que eu vou estar unido a Jesus? Eu estarei unido a Jesus pela minha oração. Deixa eu te contar um segredo. Quanto mais intensos forem os desejos que antecederem a sua oração e acompanharem a sua oração, com mais força você experimentará a resposta de Deus. Isso quer dizer que quanto mais você desejar, quanto mais você se empenhar na oração, quanto mais o seu coração estiver aberto antes e no momento da oração, mais você será favorecido e experimentará os frutos desta oração que Deus mesmo inspira para você. Olha, nunca tenha, meu amigo, a oração em pouca coisa. Nunca tenha a oração em pouca conta, porque Deus não a tem. Para Deus a nossa oração vale muito, vale demais. Nossa oração é tão preciosa para Deus, que Deus designou os anjos para lhe apresentarem imediatamente diante dele as orações que nós estamos fazendo. Você já parou para pensar nisso? Que no momento em que você está rezando, os anjos do Senhor são designados por Ele. Olha o que Deus faz, para apanharem a sua oração e as apresentarem imediatamente diante dEle. Isso quer dizer que quando a palavra chega na sua boca, um anjo do Senhor tem a obrigação, ele foi determinado, ele foi designado por Deus para apresentar diante dele imediatamente a sua oração. Como que a sua oração não vai ser atendida? Como que a nossa oração não será atendida? Se Deus já nos deu este privilégio, esta atenção. E veja o que diz São Boaventura a respeito da oração, uma coisa muito séria e muito ousada, que muita gente tem até dificuldade de proclamar isso. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. É o santo, canonizado pela nossa igreja, São Boaventura, que afirma para você neste dia, é ele inspirado por Deus que lhe diz: pela oração se obtém todos os bens. Olha, o que você talvez esteja precisando para a sua vida hoje, possa lhe parecer uma coisa impossível. Eu lhe digo, talvez seja impossível para você, mas para Deus não é. E este bem que você precisa, porque eu preciso dos bens de Deus na minha vida, você precisa? Estes bens que você precisa para a sua vida, você pode obtê-los através da oração. Foi um homem santo, experimentado na oração, que disse isso para nós. Gente, ninguém melhor para nos ensinar do que aquele que experimentou. São Boaventura estava falando do que ele tinha experimentado, daquilo que ele sabia. A oração de muitos obtém os milagres de Deus. Talvez você precise de um milagre na sua vida. A oração de muitos obtém este milagre. E pela oração nós obtemos também a libertação de todos os males. Males que estão na nossa vida e males que estão na vida das pessoas que nós amamos. Olha, não existe barreira para a oração, gente. A oração atinge até os nossos inimigos. Você reza por uma pessoa que está lá no Japão, você aqui, ela lá no Japão, a oração a atinge imediatamente. Mesmo que uma pessoa te deteste, odeie você, a sua oração a alcança. Não tem limites para a oração.
O homem que reza não tem limites para ele, ele vai em qualquer lugar. Através da oração ele chega aos confins da terra. E olha, não chega sozinho, ele chega levando Deus. Aonde é que você precisa chegar levando Deus? Em que coração você precisa chegar levando Deus? Meu filho, ele não me escuta, todas as vezes que a gente vai conversar é uma briga, e ele me agride. É porque você está escolhendo o caminho errado. Santa Teresinha dizia que a oração à distância é mais eficaz do que a evangelização presente. Já pensou? Você precisa fazer o caminho pela oração. Com a oração você entra dentro do coração do seu filho. E não entra sozinho, você entra levando Deus. Com a oração você entra dentro do coração do seu marido, você entra levando Deus. Você com a sua oração, homem de Deus, você põe Deus dentro da sua casa. Você leva o Senhor, e você leva com o Senhor a libertação para todos os males. Pela oração nós vencemos o maligno. O que nós não conseguimos de Deus, gente, guarde isso dentro do seu coração, para você levar isso com você para o resto da sua vida. O que nós não conseguimos de Deus pela amizade, sendo amigos de Deus, nós conseguimos pela oração. O que você não consegue de Deus pelas suas boas obras, porque você fez boas coisas, você foi caridoso, o que você não conseguiu de Deus através dessas boas obras, pela oração você consegue. Que absurdo, não é? Que escândalo, não é? Mas é um escândalo que está a nosso favor. Porque Deus é Pai, e quando um filho dele clama, o coração dele se comove dentro dele de compaixão, e ele vem rapidamente atender o seu filho. Arranca de dentro de você essa tentação que você vive, de que você é pecador e que Deus não te escuta por causa disso, porque Deus escuta os pecadores. Graças a Deus, porque senão Deus escuta a gente porque nós somos pecadores. O nosso pecado nunca será um obstáculo para que Deus nos escute. Talvez Ele não atenda e não nos dê aquilo que nós estamos pedindo, porque aquilo não é a melhor coisa para a nossa vida. Mas Ele que tudo sabe, que tudo conhece, Ele ouve a tua oração, a oração tua, a oração sua, a oração de você que se considera um pecador e que acha que Deus não vai te ouvir. Engano seu. Deus olha para o seu coraçãozinho aflito, Deus olha para o seu sofrimento, Deus anseia que você abra essa bendita dessa boca e reze, porque muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, Ele não pode fazer sem a sua oração, sabia? Se muita coisa na sua vida ainda não mudou, é porque você não reza. Desculpa eu falar assim escrachadamente, mas é melhor você sair daqui chateado comigo, mas sabendo a verdade, do que agradado e cheio de mentiras. Se muita coisa na sua vida não mudou, é porque você não tem rezado. Porque se tem coisas te prejudicando e te fazendo infeliz, muito mais do que você, Deus quer te ver livre dessas coisas. Só que você precisa rezar. E a gente nem sempre deixa de rezar por nossa culpa. Às vezes a gente desanima porque a gente não sabe rezar. A gente tem que aprender a rezar, a gente tem que ter humildade, gente, de reconhecer que nós somos ignorantes a respeito da oração. Sabe quem menos sabe rezar? É aquele que mais acha que sabe. Esse é o que menos sabe. Quando a gente pensa que a gente sabe rezar, aí é que a gente dançou mesmo, que a gente não está sabendo. Quando a gente se dá, não é, por completo, por satisfeito, e o orgulho nos cobre, nós bloqueamos os efeitos da nossa oração, nós nos fechamos, nos enclausuramos dentro do orgulho e do egoísmo. Deus quer que, se eu e você sairmos daqui deste rincão, se você que está nos assistindo pela TV e nos escutando pela rádio, se você, neste momento, se convencer apenas disso, de que é preciso rezar,
e que você está decidido a retomar hoje, a sua oração que esfriou, que ficou esquecida, só por isso valeu a pena essa pregação. Só por isso valeu a pena essa tarde de hoje. Só por isso valeu a pena você ter saído da sua casa e vindo a Canção Nova. Só por isso valeu a pena você ter sintonizado a TV e a rádio. Porque esta verdade pode te salvar. É incrível, mas é o que é certo. Esta verdade pode te salvar. Uma vez, uma criancinha na escola fez um desenho bonito, e dava para ver que ela tinha desenhado ali do jeitinho dela a família, né? Então tinha lá uma figura assim meio estranha, mais grandona, aí depois tinha uma outra um pouquinho menor, e depois tinha uma outra pequenininha. Era o pai, a mãe e ele. E em cima ele colocou aqueles balãozinhos, né? Que nem se coloca em gibi, porque ele queria escrever uma coisa ali. Quando ele terminou o desenho, ele levantou da carteira, foi lá na professora e disse: professora, eu queria saber... A professora já deu logo uma bronca. Você está fazendo o que de pé? Não era para você estar sentado fazendo a sua tarefa? Anda, volta para o seu lugar e senta lá e vai fazer aquilo que te foi mandado. E a criança pegou o papelzinho, dobrou, colocou no bolso. Quando chegou em casa, ela foi na cozinha procurar a mãe. E disse: mamãe, olha, eu queria saber como é que a gente pode... A mãe falou: olha, filho, agora não dá, a mamãe está ocupada, vai para lá, estou mexendo com o fogão, tem coisa quente aqui no fogão, e você ficando aqui é perigoso, vai brincar com seus amiguinhos, depois a gente conversa. E por fim a criança ficou esperando o pai chegar à noite, mas o pai nunca chegava e ela acabou dormindo e não conseguiu mostrar para ele o papelzinho que tinha. Guardou o papelzinho no bolso. No outro dia a mãe pegou a roupa suja, foi lavar, encontrou o papelzinho, viu ali aquelas figuras desenhadas, amassou o papelzinho e jogou no lixo. Aí aquela criança cresceu. Aí aquela criança se casou. E aí aquela criança teve um filho. E um dia, o filho daquela criança que cresceu chegou em casa, sentou do lado dele, tirou um papelzinho do bolso e abriu. E quando ele viu, tinha ali uma figura grande, uma figura média e uma figura pequenininha. E ele viu que o seu filhinho tinha desenhado a família. Era o papai, a mamãe e o filhinho. E tinha em cima um balão para colocar alguma coisa ali dentro. E ele disse: papai, eu queria que o senhor me ajudasse a escrever aqui uma palavra. Como é que se escreve aqui a palavra amor? E o pai já chorando, né? Com lágrimas nos olhos, pegou a mãozinha dele e escreveu, ajudou ele a escrever a palavra. Escreveu T-E-M-P-O. É assim que se escreve a palavra amor. Tempo. Quando nós amamos alguém, nós damos tempo a esta pessoa. E às vezes nós não damos tempo às pessoas mais preciosas da nossa vida. E às vezes nós dizemos que nós amamos a Deus, mas não damos tempo a Deus. E justificamos em não dar o nosso tempo de oração ao Senhor por causa das 1000 tarefas que nós temos. É por isso que tem muita gente que tem uma vida que está um fiasco. Porque quando a gente não reza, a vida escoa das nossas mãos igual areia fina, e é levada ao sabor do vento. Quando nós não rezamos, o dia passa e a gente não faz nada de produtivo. Quando a gente não reza, a gente chega ao final do dia e não consegue ver o que foi que a gente fez. E muitas vezes a gente chega ao final do dia chateado e só cumprimos obrigações, não vivemos. Você já viu a diferença que é quando a gente reza no nosso dia? Normalmente quando nós gastamos um tempo em oração diante de Deus, nós conseguimos fazer mais coisas em menos tempo. O dia que nós consagramos um tempo de oração a Deus, o nosso dia rende. Quem já fez essa experiência, levanta a mão para eu não ficar falando aqui só. Tenho certeza que um monte de gente em casa levantou a mão também.
Quando nós rezamos, o nosso dia rende, o que a gente faz dá certo, porque repousou sobre todas as nossas atividades as bênçãos de Deus. E eu digo para você, muito empenhado na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, eu digo a você, muito empenhado em ajudar as pessoas. E digo isso também para mim, porque eu também trabalho nas coisas de Deus. Nós agradaríamos muito mais a Deus se nós gastássemos metade do tempo que nós usamos fazendo boas obras em oração. Eu digo isso para todas aquelas pessoas ativistas, não é? E o meu temperamento é desse tipo também. Nós agradaríamos muito mais a Deus se nós gastássemos metade do tempo que nós fazemos em trabalhos diante do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário, ou no nosso quarto em oração, rezando, cultivando a nossa intimidade com Deus. Você sabe por quê? Porque Deus sabe os benefícios que Ele pode nos dar. Um homem ganha pela oração em um dia mais do que vale o mundo inteiro. Você já parou para pensar o quanto Deus fez na sua vida desde hoje de manhã até agora? Para você pensar que o que você recebeu aqui vale mais do que se você tivesse conquistado esse mundo. O que você está recebendo em casa, porque você não está recebendo um amontoado de palavras, você está recebendo Jesus que está te visitando neste momento. Pela oração se obtém num dia mais do que vale o mundo inteiro. E Deus, sabendo do quanto é importante a oração, Ele não te isenta. Pelo contrário, hoje o Senhor está nos sacudindo, Ele está nos chacoalhando. Na nossa oração da manhã, o Senhor nos deu um sopro para animarmos o nosso coração. A vida da nossa alma Ele quis nos devolver, por estarmos cansados, inertes, abatidos. Deus quer que a gente reaja. É como um médico que nos trata, Ele quer ver que você recobre vida, para você ser feliz, para você viver uma vida verdadeira, para você comunicar essa vida a todas as pessoas que Ele colocou à sua volta. E é Ele quem lhe diz: eu te protegerei, eu te livrarei, porque você se uniu a mim. Eu estou contigo para desembaraçar os teus caminhos, para ultrapassar as suas dificuldades. A nossa oração é para com Deus, mas é Ele mesmo quem nos ensinará, gente, a rezar. E a oração traz uma graça concreta para a nossa vida, e só quem reza experimenta. A gente às vezes vê alguém no palco pregando, né? Ou na frente do nosso grupo de oração, ou na missa, ou na igreja, e nós ficamos maravilhados com aqueles testemunhos formidáveis que as pessoas têm. E às vezes a gente pensa assim: como eu gostaria de ter vivido aquela experiência que o fulano viveu, que o Beltrano viveu, que o ciclano viveu. Ele viveu a experiência porque ele rezou. Quando a gente reza, a gente experimenta as maravilhas de Deus, mesmo com quem não acredita. Às vezes a gente pensa que dentro da nossa casa não vai surtir efeito, porque quem está morando conosco não acredita, não tem fé. Quando eu era militar, a gente fazia uns chamados exercícios de campanha, então a gente ia acampar. Na época eu estava com uns 15 anos, e a minha turma, de umas 160 pessoas, todos jovens, muitos nunca tinham acampado no mato, então estava assim, um monte de jovens receosos, com medo. E a marcha era muito interessante, né? Porque nós íamos acampar tipo 20 quilômetros longe, entrando pelo meio do mato, e essa marcha era feita a pé, porque muitos carros não chegavam aos lugares onde nós íamos acampar. E pelo caminho nós fazíamos a marcha 2 a 2. E por uma ironia, né, do destino, diriam alguns, né, eu digo por providência de Deus, o rapaz que caiu para ser o meu companheiro de marcha era um ateu declarado. Então o que é que nós íamos fazer juntos? Primeiro, nós íamos passar a viagem toda, a marcha junto, lado a lado.
Depois, quando nós chegássemos no acampamento, era uma barraca para 2 pessoas. Adivinha quem que ia dividir a barraca comigo? O meu companheiro ateu. E ele, sabendo que eu era uma das pessoas do grupo católico, não gostou de ter ficado comigo. E eu, sabendo que ele era ateu, não gostei de ter ficado com ele. Mas de todo jeito a gente fez aquela política de boa vizinhança e fomos juntos, fazendo a nossa marcha. E pelo caminho a gente foi se conhecendo melhor, começamos a gostar mais um do outro e tal. E foi bom o nosso relacionamento. Só que quando chegou a noite, que nós íamos voltar para dentro da barraca, estava lá montada, para eu e ele dormirmos ali dentro, nós percebemos que nós não vencíamos matar a quantidade de aranhas que tinha lá dentro, porque o chão era grama, era mato, não tinha piso a barraca, era só 2 lonas tapando para não cair o orvalho e a chuva em cima da gente, o resto era chão. Então chegou uma hora que eu desisti de matar as aranhas e resolvi dormir com elas ali mesmo. Só que eu percebi que ele estava com mais medo que eu. E fiz um convite para ele. Eu falei: olha, ô fulano, primeira vez que a gente vem acampar assim, eu sei que você não está à vontade, eu também não estou. E se a gente fizesse uma oração? Ele, muito tosco, sabe, virou para mim e disse assim: faça essa oração você mesmo. Eu falei: tá bom. Virei para o meu canto, fiz a oração. Rezei, pedi a Deus que nos protegesse e tal. Uns minutinhos depois, eu escutei um grito dentro da barraca. A barraca pequenininha. Escutei um grito, de repente a lona da barraca se abriu e ele saiu de lá de dentro igual um foguete. E ele gritava para mim assim: sai daí de dentro, sai daí de dentro, sai da barraca. E eu fiquei naquele dilema, né? Sai ou não sai? Porque podia ser uma brincadeira de mau gosto, como podia ser verdade. Eu não quis pagar para ver, eu saí. E a gente estava ali dentro, dormindo com uma cobra venenosa. E ele descobriu isso, porque a cobra passou pelo pescoço dele. Você sabe que uma cobra, normalmente, quando é venenosa, ela também é violenta. Era para um de nós 2 termos sido picados. Para você ver o quanto isso é verdade, que ele, ateu, lá fora da barraca, me pegava pelo braço, me sacudia e dizia assim: foi a oração que salvou a gente, foi a oração que salvou a gente. Vamos agradecer a Deus, porque é a oração que nos salvou. E eu perguntava para ele: mas você não é ateu? Ele dizia: não, mas isso é coisa do passado, vamos rezar para a gente agradecer a Deus. Um passado muito recente, mas era passado. Nós precisamos perceber que a oração não é uma maneira da gente se convencer de que tudo na nossa vida está bem. Um conforto psicológico. A oração liberta, gente. A oração salva a nossa vida. A oração, ela entra no nosso coração e nos liberta dos ataques de Satanás, põe em fuga o demônio que assola as nossas famílias, que assola as nossas comunidades. A oração é o grande meio para nós alcançarmos de Deus todas as graças que nós desejamos e a nossa salvação. Não tem outro meio não. As boas obras são importantes? São, mas elas não vão te dar forças, elas não vão te sustentar. É preciso que a nossa oração seja acompanhada de boas obras, mas muito mais, é preciso que as nossas boas obras sejam acompanhadas de oração. É imprescindível. Um homem que não reza é um homem fracassado. Uma mulher que não reza é uma mulher fadada à infelicidade, porque se desligou da fonte da vida, se desligou de Deus. Por favor, não se desligue de Deus. Não se desligue da vida. Aprenda a rezar. Eu, como pregador, são 15 anos que eu tenho exercido o ministério de pregação. Nesses 15 anos, se eu tivesse que escrever um livro como foi o que aconteceu, o que eu escrevi, eu não poderia começar por um outro tema senão esse. Gente, para mim é a coisa mais importante que eu tenho para partilhar com você. Eu tenho essa obrigação, porque graças a Deus eu fui ensinado a rezar. Não foi fácil aprender, mas nem todo mundo teve o privilégio que eu tive. Eu tenho a obrigação de ensinar a rezar, de ensinar a louvar, de ensinar a suplicar a Deus a graça de um coração arrependido.
de fazer uma boa oração de arrependimento, de adorar o Senhor, porque são coisas diferentes dentro da oração. A oração de combate espiritual, a oração de intercessão, a oração de súplicas. É preciso que o nosso povo aprenda a rezar com a Sagrada Escritura. Você sabe rezar com a Bíblia? Que você sabe ler a Bíblia, eu sei, porque você sabendo ler, você sabe ler a Bíblia. Mas e rezar com a Bíblia? Você sabe rezar com a Bíblia? Você sabe qual é a importância de rezar com a Bíblia? Você sabe que quando você reza com a Bíblia, a sua oração não erra? A sua oração atinge o alvo em cheio. Você sabia que quando você reza com a Sagrada Escritura, é impossível que a sua oração não seja eficaz e não tenha sucesso? Que a sua oração, quando é feita com a Bíblia nas mãos, inspirada na Sagrada Escritura, a sua oração é infalível. Meu irmão, a sua oração pode ser infalível, está ao seu alcance, mas isso depende de você. É a oração quem nos liberta. Este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação facilmente, pedindo as graças necessárias a Deus pela oração e não ter feito. Um dos maiores pavores do inferno, um dos maiores castigos no inferno, para aqueles que estão no inferno, é ter tido em suas mãos a oportunidade de ter encontrado a salvação pela oração. Bastava ter pedido a ajuda de Deus, e não fizeram, porque não quiseram aprender, porque tinham preguiça de rezar. A libertação Deus quer nos dar, e não só para nós, Deus quer dar a nós e quer dar aos nossos, às pessoas que nós amamos. Com a oração, a salvação não é só possível, gente, ela é fácil. Quem aqui tem alguém em sua casa que lhe preocupa em relação à salvação? Levanta a mão. Quem tem preocupação com a salvação dos seus? Levanta bem alto. Olha, que bom, ninguém escapa à regra. Eu também tenho. Mas a gente que vive aí chorando as pitangas, com medo daquela pessoa se perder, a gente precisa aprender a confiar em Deus. E saber que com a oração, a salvação dessa pessoa é certa. Se nós perseverarmos rezando por ela até o fim, nós vamos levar essa pessoa para o céu nas nossas costas, mas nós vamos. Ela vai para o céu conosco, nem que seja nas nossas costas, carregadas pela oração. E eu lhe digo, não vai ser pesado não. Com a oração é fácil. Mas é preciso abrir o coração e lutar. Porque sem a oração não há vitória. Você está ou não está combatendo pelos seus? Ai, que sim, tímido. Está ou não está? Você está combatendo para ser derrotado? Sem a oração não há vitória. Deseja a salvação dos seus, mas reze pedindo essa salvação. Eu conheci uma pessoa, conheci mesmo, que foi rezar uma vez por uma outra que estava endemoniada. E quando ela entrou no lugar em que ela ia fazer a oração de libertação, ela viu que a situação estava extremamente complicada. E ordenou para aquele espírito que estava ali possuindo aquela pessoa, que ele fosse para o inferno, onde era o lugar dele. E aquele espírito maligno que estava naquela pessoa, irritado, deu uma resposta para esta pessoa. E sabe o que ele respondeu? Que ele tinha dito para o espírito maligno: volta para o inferno, que é lá o seu lugar, o lugar que você mereceu. E o espírito irritado disse para aquela pessoa: não reza não, que você vai para lá junto comigo. É uma coisa para a gente realmente pensar. E naquele momento, ele começou a desafiar aquela pessoa que estava rezando, dizendo assim: você é muito fraco na sua oração. Mas essa pessoa cheia do Espírito Santo, iluminada por Deus, deu uma resposta que pôs toda a obra do maligno a se perder.
Ele disse assim: nós somos fracos, mas Deus é forte, é em nome dele que nós te expulsamos. Eu sou fraco, você é fraco, mas Deus é forte. Nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso, e pela oração nós podemos desarmar todas as ciladas do maligno. O diabo é astuto? É. Ele é esperto? Ele é esperto. Mais poderoso do que nós? E muito mais. Mais inteligente? Mais inteligente. Mas pela oração, eu sozinho, você sozinho, desarma todas as ciladas do diabo contra a sua família, contra a sua vida. Olha o poder que Deus colocou nas minhas mãos, olha o poder que Deus colocou nas suas mãos. Quem não reza está perdendo tempo, gente. O homem que não reza, ele é um suicida. Quem abandona a oração é como se jogar sozinho no inferno sem a ajuda dos demônios. Nós não temos o direito de abandonar a oração, porque isso é um suicídio espiritual. É hora de nós retomarmos a nossa oração. Olha, o que Deus nos ensina hoje não é para a gente se condenar e ficar nos martirizando com o pensamento de que eu não rezei. Você não rezou? Paciência, o que passou, passou. Você tem uma vida inteira pela frente. Você pode começar agora, você já começou hoje conosco, uma vida de oração. Continua, amigo, porque Jesus é misericordioso, é ou não é? Ele passa uma borracha no seu passado. Foi por isso que ele deu a vida dele na cruz, para o seu passado não te escravizar. Começa de novo a sua vida daqui para frente. Saia daqui rezando, ponha-se em oração diante do Senhor, porque é Ele o único caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade. Se você já percebeu que há situações na sua vida que são espirituais, se você já percebeu que há ataques que acontecem na sua casa, contra a sua família, contra aqueles que você ama, contra os seus negócios, o que é que você está fazendo que você ainda não está rezando? Por que você ainda não começou esse combate pela oração? Deixa eu ler uma coisa para você, que a beata Ângelo de Foligno, ela diz, e que eu acho formidável. Ela nos mostra aqui que o caminho da felicidade, da perfeição, só pode ser obtido pela oração. Ela diz assim: se queres começar a possuir a luz de Deus, você quer? Reza. Se já estás empenhado na subida da perfeição e queres que esta luz cresça em ti, reza. Se queres a esperança, reza. Se queres a fé, reza. Se queres a caridade, reza. Se queres a pobreza, reza. Se queres a obediência, a castidade, a humildade, a mansidão, a fortaleza, reza. Seja qual for a virtude a que aspiras, reza. Quanto mais tentado fores, tanto mais insiste na oração. É em virtude da tua oração contínua que merece ser tentado. E é em virtude da tua oração contínua que merece ser libertado das tentações. De fato, a oração dá luz, livra-te das tentações, purifica-te e une-te a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor: porque se uniu a mim. Viu o que diz a beata? A oração nos purifica e nos une a Deus. E o que nos diz a palavra do Senhor? Porque se uniu a mim, eu o livrarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu o atenderei, e na tribulação, nas dificuldades, nas tempestades, eu estarei com Ele. Hei de livrá-lo. É a você que Deus está dizendo: e te cobrirei de glória, você será favorecido por longos dias, e eu te mostrarei a minha salvação. Que Deus maravilhoso!
Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga: nosso Deus é maravilhoso. Mas para receber tudo isso que Deus lhe dá, o que diz a palavra aqui? Não deixa passar os detalhes não. Olha lá no versículo 15. Quando me invocar, eu atenderei. Quando Deus atenderá? Quando? Então há um momento para Deus atender, não há? Que momento é esse? Quando eu invocar. A gente não é atendido porque muitas vezes a gente não reza, a gente não persiste na oração. A oração que Deus quer é uma oração perseverante. Só porque você disse uma vez a sua oração e ela logo de cara não se mostrou atendida, não desista. Porque isso não quer dizer que Deus não quer lhe atender, quer dizer que Deus está querendo que você lute com Ele para você conseguir aquilo que Ele quer lhe dar. Porque Deus tem para lhe dar mais do que você está pedindo. Então Ele não te atende de vez, porque Ele tem mais para te dar do que aquilo que você está pedindo. Agora é quando você o invocar. Porque Deus vem aonde Ele é invocado. Aonde Deus é chamado, Ele vem. Por isso que Ele diz aqui nesta palavra: porque conhece o meu nome. Porque só pode invocar a Deus quem conhece o nome de Deus. Deus os socorre. Deus socorre aqueles que pedem. Você quer ser socorrido por Deus nesse dia? Peça ao Senhor. Porque para nos dar as suas graças, Deus quer ser importunado por você. Quanto mais chato você for, mais agradável Deus vai ficar a seu respeito. Olha, aqui está uma situação que você pode chatear à vontade da pessoa, que ela só vai ficar mais contente com você. Importune a Deus. Incomode a Deus. Porque a oração é um martelo que fica batendo na porta de Deus. Martele na porta dele. Insista com Ele na oração, porque é isso que Ele quer de você. Para o mal de ter deixado de rezar, não existe outro remédio senão recomeçar. Se até o dia de hoje você foi fraco, desculpa até eu falar, mas foi sem vergonha na sua vida de oração, começa de novo. O único remédio para esse mal é você recomeçar. Quem dera, se todos os pregadores no mundo nada recomendassem tanto as pessoas que escutam, não recomendassem tanto outras coisas senão a oração, quanto a oração. Quem nos dera se fosse assim. E deixo para você, fechando esse nosso momento, um segredo. É segredo mesmo, daqueles que a gente guarda as 7 chaves, tá bom? Se você quer que uma pessoa se converta, incentive-a a rezar. Mais do que falar de Deus para ela. Pergunte para ela: você está vivendo assim? Mas você está rezando? Desafie esta pessoa a rezar. E você verá que Deus a muda. Porque a oração é o começo da conversão do coração. Que Deus abençoe você. Nesse dia, eu quero de verdade consagrar a Deus este livro, para que ele seja um instrumento eficaz nas mãos dele. Foi para isso que ele foi escrito, para ser um instrumento eficaz nas mãos de Deus. O bom da gente estar dentro da Canção Nova é que nós ficamos desprovidos de segundas intenções. Para nós, para mim, para o Dunga, para o Laércio, para o Padre Jonas, é indiferente o número de CDs que se venda, né, Dunga? O número de livros que se venda. Ele não recebe dinheiro por isso. O nosso retorno, eu penso que o meu salário, acho que a mesma coisa o salário do Dunga, o salário mais precioso para nós é ver que aquele produto que foi colocado nas mãos das pessoas transformou a vida delas e as fez felizes. É para isso que existe a Canção Nova, para colocar nas suas mãos o meio, o caminho, o método, para a gente partilhar como se chega ao coração de Deus. Uma coisa que eu fiquei muito feliz
com o lançamento desse livro, porque já tem alguns dias que ele está sendo já distribuído. E os retornos que eu fui escutando, o que mais consolou o meu coração foi perceber que as pessoas têm conseguido encontrar a Deus através dele. E eu espero de verdade que assim também seja com você. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.